Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula para vocês, então, de ciências. Tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a revisão do conteúdo da célula ao organismo. Tá? Eu quero que vocês peguem lá na página 267 da apostila de vocês, para a gente acompanhar, então, essa aula de hoje. Beleza? Vamos à nossa aula. Bom, então, a gente vai falar um pouquinho na nossa aula de hoje sobre o conceito de célula, né? E o que é uma célula? Bom, então, lá dentro da ciência, a gente tem como principal definição da célula, tá? Então, o quê? Então, células são unidades básicas dos seres vivos, tá? Pô, professor, mas então quer dizer que todos os seres vivos são compostos por células? Sim, tá? Então, todos os seres vivos, eles são compostos por células. Desde uma única célula, são seres unicelulares, até seres que possuem mais de uma célula, que possuem várias células. Esses seres são chamados de seres pluricelulares, tá? E aqui a gente vai ter como constituição das nossas células, né? Aqui é um exemplo de uma célula animal, tá? A gente vai ter ali uma mitocôndria, vai ter um núcleo, tá? A gente vai ter a membrana plasmática, a gente vai ter o nosso citoplasma, tá? E ali, aqui é um esboço, tá? Um desenho básico de uma célula, tá? E isso que a gente vai falar um pouquinho sobre essa revisão, sobre esse terceiro capítulo, que a gente vai falar um pouquinho sobre a célula, tá? E a teoria celular. Então, antes da gente falar sobre célula, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria celular. Quando que a primeira célula foi descoberta? Tá? Quem foi o cientista que descobriu isso? Então, o termo célula ele foi utilizado lá, primeiramente, em 1665, pelo cientista, então, inglês Robert Hooke. Tá? E lá em 1665, tá? Robert Hooke, observando, então, um corte de uma cortiça, tá? Usando aqui um microscópio bem antigo, tá? Microscópio que não usava energia elétrica. Ele começou a observar que nesse corte que ele fez da cortiça tinha vários espaços vagos, tá? Vários ali, como se fossem vários furinhos pequenos no meio desse corte dessa célula. E ele começou a chamar do corte da cortiça dele aqueles espaços de cela, tá? Que mais tarde foi conhecido como célula. Tá? Então, todos esses espaços que ele viu aqui, ele começou a chamar de célula. Tá? E mais tarde, começou-se essa célula teve o nome de célula. Tá? E aqui a gente tem um microscópio que ele conseguiu observar essa estrutura. Como eu já disse, ele é um microscópio bem antigo, tá? E ele não usava de energia elétrica, ele usava ali a vela, tá? A luz de uma vela, para poder iluminar a estrutura, tá? E essa estrutura, então, era observada através desse objeto aqui, que continha várias lentes para fazer o aumento daquela estrutura que estava sendo observada, tá? Então, ele é um microscópio daqueles antigos mesmo, daqueles microscópios, de um dos primeiros modelos de microscópio a ser inventado, tá? Bom, e tempos depois, né, depois da observação feitas por Hooke, outros cientistas observaram também estruturas semelhantes à que ele tinha observado lá no pedaço de cortiça, em outros tipos de tecido, como tecido animal e tecido vegetal. Tá? E, professor, o que seria tecido animal e tecido vegetal? O tecido, pessoal, animal e vegetal, aqui a gente está falando da origem, né? Tecido animal, origem animal. Tecido vegetal, origem vegetal. Tá? Nada mais é do que o quê? São estruturas compostas por várias células. Então, se eu tenho várias células organizadas, eu tenho a formação de um tecido. Como, por exemplo, a gente tem um tecido muscular. Tá? Que a gente vai ter o quê? Várias células musculares, que a gente recebe o nome de fibras musculares. A gente tem o nosso tecido nervoso, ele é composto por várias células nervosas, tá? A gente tem o tecido sanguíneo, tá?
que é o nosso sangue, que é constituído basicamente por células sanguíneas, que são os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, tá? Então, todo o organismo, todo ser vivo, tá? Depois dos seres unicelulares, eles são constituídos basicamente de vários tipos de tecidos. E esses tecidos possuem vários tipos de células, tá? Cada tecido vai ter o seu tipo específico de célula, certo? E qual que é a organização dessa célula, tá? É o que a gente vai estudar agora nesse módulo, tá? Então, todas as células, elas possuem três partes fundamentais, principalmente, que é a membrana plasmática, o citoplasma, e nos seres eucarióticos, a gente vai possuir o quê? O núcleo. E nos seres procarióticos, a gente tem o quê? O material genético, tá? Que não é muito diferente dos eucarióticos. Por quê? No núcleo é que vai ficar o material genético dos seres eucarióticos, tá? E nos procarióticos, o material genético ele vai ficar ali no citoplasma. Então, essas três principais partes aqui, tá? A gente vai encontrar basicamente em quase todas as células, tá? Principalmente na membrana e o citoplasma. Tá? Basicamente, em todas as células, a gente vai ter uma membrana e um citoplasma. Tá? Nas células eucarióticas, a gente vai ter a presença do núcleo. E nas células procarióticas, a gente vai ter a presença do material genético. Mas já o professor vai explicar o que é procariótico e eucariótico. Tá? Bom, e aqui a gente vai ter a organização celular. Tá? Como assim, professor? Além dessas três principais partes que o professor acabou de falar, tá? A gente vai ter outras estruturas, que a gente vai chamar de organelas, que vão estar ali dentro das células. E essas organelas, elas podem variar de acordo com o tipo de célula que a gente está observando. Por exemplo, a gente tem aqui uma célula animal, tá? Uma célula vegetal e uma célula bacteriana. Então, são três tipos diferentes de célula, certo? Em cada uma dessas células, a gente pode observar organelas diferentes, tá? Aqui na célula vegetal, por exemplo, pode ter uma organela diferente da célula animal. Na célula bacteriana pode ter uma organela diferente da célula vegetal e da célula animal. Como também podem existir organelas, tá? Que estão presentes tanto na célula animal, quanto na célula vegetal, quanto na célula bacteriana. Vamos lá observar, então, quais são essas organelas? Então, aqui a gente vai ter uma célula animal, tá? E essas células animais, tá? Como as nossas células, possuem suas organelas. Então, a gente vai ter aqui, ó, já falou do núcleo, né? A gente vai ter aqui o nosso retículo endoplasmático rugoso. Aqui depois, um pouquinho mais para frente do retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ter o retículo endoplasmático liso, tá? Na frente do retículo endoplasmático liso, a gente vai ter o nosso complexo de Golgi, tá? Ou complexo golgiense. Vamos ter vesículas, tá? Vai ter microtúbulos, a gente vai ter mitocôndrias, tá? Lisossomos, ribossomos, tá? Todas essas aqui que a gente acabou de falar são organelas presentes, tá? Em células animais. Em algumas células a gente vai ter mais, em outras células a gente vai ter menos. Mas basicamente todas as células animais vão ter essas estruturas aqui que a gente acabou de falar, tá? E para que serve isso daqui, professor? Basicamente, tá? As organelas funcionam, por exemplo, como órgãos dentro do nosso corpo. Cada organela vai desempenhar uma função diferente dentro da célula, para que essa célula funcione de uma maneira correta, certo? Para que essa célula continue viva, tá? Então aqui a gente vai ter as mitocôndrias. Para que serve a mitocôndria, professor? Ela serve dentro da célula, né? Ela tem a função de sintetizar ou de fabricar energia, tá? Então, ela que vai fazer energia lá para a célula, porque a célula precisa de energia para sobreviver. E quem faz essa energia são as mitocôndrias. Depois a gente vai ter aqui ó, os microtúbulos, tá? Vai ter vesículas. Para que servem os microtúbulos, professor? Ela vai servir para organizar as outras organelas. É como se fosse fios que vão se ligar nas organelas e fazer com que essas organelas possam se movimentar aqui dentro do citoplasma das nossas células, tá? Aí depois a gente vai ter nosso retículo endoplasmático rugoso. Certo, professor? Serve para fazer a síntese de proteínas. A gente precisa de proteínas dentro da nossa célula.
E quem faz essa síntese de proteína é a organela chamada retículo endoplasmático rugoso. Tá? Depois a gente tem aqui lisossomos, por exemplo. Os lisossomos eles servem para fazer o quê? Para fazer a digestão intracelular. Então, toda vez que entra nutriente dentro da nossa célula, lá dentro, vai acontecer o quê? A digestão desses nutrientes. E uma organela que vai fazer a digestão desses nutrientes são os lisossomos. Tá? A gente tem um lisossomo. E o ribossomo, professor, ele serve também para fazer a síntese de proteína. Só que ele fica aqui no citoplasma. Tá? E o complexo de Golgi ele vai fazer vesículas, ele fabrica vesículas. Tá? Então, todas essas organelas possuem funções ali dentro da nossa célula, como se fossem órgãos. Então, a gente vai ter o pulmão, a gente vai ter o coração, o intestino, e cada órgão nosso tem uma função específica lá dentro do nosso organismo. Para fazer o quê? Para fazer com que a gente consiga sobreviver, para deixar a gente vivo. Tá? Não é diferente das organelas das células, também fazem isso. Tá? Trabalham para que a célula continue viva. Beleza? Depois a gente vai ter aqui uma célula vegetal, tá? E dentro dessa célula vegetal a gente vai ter as organelas, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, o retículo endoplasmático. É uma organela que também existe lá na nossa célula animal, tá? Vai ter aqui o complexo de Golgi, também, tá? Vai ter aqui uma mitocôndria, também tem lá. Citoplasma, também tem na célula animal. E quais são, então, as organelas que tem na célula vegetal e não tem na célula animal? Então, a gente vai ter aqui ó, o vacúolo, tá? A gente vai ter os cloroplastos, tá? E a parede celular, tá? Então, essas estruturas, essas três organelas, eu vou falar para vocês agora só as funções. A parede celular, ela serve para dar rigidez, para dar sustentação para essa célula, como se ela protegesse a célula, tá? De uma maneira mais rígida, para dar um pouco mais de segurança a essa célula. Por quê, professor? Porque as plantas elas não possuem uma movimentação como os outros animais. Então, elas têm que ficar o quê? Paradinhas lá onde ela nasceu, por exemplo. Tá? E elas sofrem ação do tempo, chuva, vento, tá? Outros animais acabam encostando. E se ela não tivesse essa rigidez, talvez elas não iriam conseguir sobreviver no ambiente. Então, uma das características é a presença da parede celular. Tá? Por isso que a madeira ela é muito mais rígida, muito mais dura do que a nossa pele, do que nossos músculos, né? Do que o nosso corpo. Por quê? Porque as células dos vegetais, no geral, possuem uma camada protetora chamada de parede celular, certo? E aqui depois a gente vai ter o quê? Os cloroplastos. Para que serve o cloroplasto, professor? Os cloroplastos, eles servem para que aconteça, tá, o processo de fotossíntese. Tá? Vocês já devem ter escutado alguma coisa do tipo, mas as plantas, elas realizam fotossíntese para poder obter alimento. Tá? E isso só ocorre graças a quem? Graças aos cloroplastos, que vão receber lá a energia da luz solar, tá? E converter o gás carbônico mais a água em carboidratos, em nutrientes para aquela planta. Tá? E os vacúolos, professor? Para que serve ali o vacúolo, a organela vacúolo? Ela serve para fazer o armazenamento de água. Tá? As plantas elas necessitam de uma grande quantidade de água. Por quê? Porque elas são fixas no lugar dela. Não tem como sair do lugar dela e ir até lá no riacho ou ir até um lago para poder obter água. O que elas têm que fazer? Elas têm que, na hora da chuva ou quando tem água ali perto de onde ela está plantada, a plantinha, ela vai sugar aquela água e armazenar aquela água por um período muito longo de tempo, porque ela não sabe quando que vai chover de novo ou quando que ela vai ter água de novo. E uma das formas de armazenar essa água é através dos vacúolos. Então, basicamente aqui são três estruturas diferentes que a gente vai ter de uma célula vegetal para uma célula animal. Uma outra tipo de célula que a gente vai estudar agora são as células bacterianas, tá? E quais são essas células, professor? São células de bactérias, de organismos unicelulares, tá? E esses organismos unicelulares, eles também são organismos procarióticos. O que é isso, professor?
são organismos que não possuem núcleo na sua célula. Diferente da célula vegetal e da célula animal, que possui o quê? Um núcleo. Tá? Célula vegetal e animal são células eucarióticas, que possuem núcleo. Tá? Bom, já que a gente já diferenciou procariótico de eucariótico, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as organelas. Tá? Então, ali vai ter o citoplasma, como a gente tem na célula vegetal e na célula animal. A gente vai ter parede celular, como a gente tem na célula vegetal também. Vai ter os ribossomos, tá? E o citoplasma, como eu já falei para vocês. Aqui a gente vai ter outra estrutura, uma estrutura que ela é peculiar das bactérias, que são as cápsulas. Tá? Para que serve a cápsula, professor? É uma camada mais externa que a gente vai ter nas bactérias, que serve para proteger essas bactérias contra algum tipo de substância tóxica ou contra um outro tipo de organismo. Tá? Então, essa proteção, a cápsula serve para isso. Essa estrutura dessa célula serve para proteger as bactérias. Tá? Ah, professor, mas tem flagelo. Nas outras células a gente não viu flagelo. Bom, pessoal, algumas células animais possuem também flagelo. Tá? Para que serve o flagelo? Tá? É uma estrutura que a gente encontra nas bactérias e algumas células animais para fazer o quê? A movimentação desse ser vivo. Então, por exemplo, no meio aquoso, lá na água ou em outro tipo de substância mais aquosa, tá? Mais líquida, ele consegue se movimentar. Por quê? Ele é um ser unicelular. Tá? Então, ele não vai ter como se movimentar através de pernas ou estruturas, como a asa, enfim, nadadeiras. Ele não tem isso. Ele vai ter um flagelo, ele vai bater esse flagelo, vai fazer a movimentação desse flagelo para que ele consiga se movimentar nesse ambiente. Beleza? Então, basicamente, são essas as organelas que a gente vai ter nos 3 tipos de células. Tá? E os microscópios? Bom, a gente vai falar agora de um equipamento, tá? Que foi fundamental para a descoberta das células. Lembra lá do primeiro microscópio que a gente falou, lá do Robert Rouquet? Que era um microscópio bem antigo, que não usava nem energia elétrica, ele era feito, usava apenas a luz da vela para poder iluminar as estruturas. Então, com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo novas tecnologias e aprimorando os microscópios. Hoje a gente tem um microscópio, tá? Que ele é muito mais eficaz, a gente consegue observar até com os 2 olhos lá no microscópio, consegue observar estruturas muito menores do que naquela época, graças ao desenvolvimento da tecnologia. Tá? Esse microscópio que a gente tem aqui é um microscópio do tipo óptico. Tá? É o mesmo microscópio que a gente também tem lá no nosso laboratório, tá? Que a gente vê lá nas nossas aulas de práticas. Eu já levei para vocês protozoários, já mostrei lá as lâminas, tá? E a gente consegue observar várias estruturas. Então, esse daqui é do tipo óptico, tá? E ele é do tipo elétrico. Ele usa energia elétrica para poder ligar a lâmpada e a gente consiga observar essas estruturas, tá? Existem outros tipos de microscópio, professor? Sim, tá? Existem outros tipos de microscópio. E um deles é o microscópio eletrônico, tá? Esse microscópio eletrônico, ele auxiliou muito a ciência no desenvolvimento de novas tecnologias e também na pesquisa, tá? Sobre vários tipos de micro-organismos, sobre vários tipos de doenças. Por quê? Porque a gente consegue observar a estrutura, tá? Num aumento de 1 milhão de vezes, ou seja, uma estrutura que era muito pequena, a gente consegue observar ela de um tamanho maior, muito maior do que no microscópio óptico, tá? Então, esse daqui é um microscópio eletrônico, tá? Ele tem um computador acoplado a ele, tá? E também uma tela, onde todas as estruturas que a gente observa aqui nessa região, ela vai diretamente para a tela, tá? E ela chega até um aumento de 1 milhão de vezes. Então, por exemplo, saiu agora uma notícia, acho que está com 2 semanas, não mais, está quase com 1 mês mais ou menos, que conseguiram fazer a primeira foto do vírus Covid-19, do vírus lá dessa nova gripe que está percorrendo o mundo. Tá? Isso só foi possível graças ao desenvolvimento dessa tecnologia, tá? Do microscópio eletrônico. Se não tivesse esse microscópio eletrônico, a gente não conseguiria
observar como era a estrutura desse vírus, do Covid-19, tá? Então, ele é muito importante para que a gente consiga observar essas estruturas, para a gente conseguir fazer pesquisas, tá? E observar e ver realmente se é aquilo ou se não é aquilo que a gente estava imaginando, tá? Então, os microscópios, eles fizeram com que a ciência avançasse muito nessa questão de micro-organismos e estruturas muito pequenas, que a gente não conseguia ver, e agora a gente consegue ver e estudar essas estruturas. Tá? Bom, pessoal, então, de acordo com a nossa aula de hoje, eu deixei 4 questões para vocês, tá? Como atividades. Eu quero que vocês copiem o enunciado e respondam no caderno, tá? Na próxima aula eu volto com o retorno dessas atividades e vou dar continuidade também à nossa aula, beleza? Grande abraço, pessoal. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.